Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Freire, estou aqui em Porto Alegre e estamos aqui com Paulo Genovese, lá de São Paulo. E hoje o Paulo vai comentar sobre uma importante campanha, uma importante ação que ele e sua equipe que ele orientava desenvolveu a respeito da objeção de consciência, né, frente a essa obrigação de se alistar nas Forças Armadas. Mas o Paulo vai explicar melhor como foi essa campanha, os detalhes, né, tudo que envolveu esse momento aí tão importante para a história do Brasil, porque ele promoveu aí a primeira objeção de consciência por razões filosóficas, né, e políticas. Enfim, o Paulo poderá falar melhor sobre o assunto. Olá, Edu. Olá, pessoal, tudo bem? É isso aí. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma frente de ação, né, do movimento humanista que conseguiu pela primeira vez na história fazer com que um jovem não precisasse prestar o serviço militar por um motivo que a gente chama de imperativo de consciência, um motivo político e filosófico, por ser pela convicção de ser contra a violência e contra as armas. Vamos começar mostrando umas fotos aqui para vocês conhecerem o pessoal que estava envolvido nisso, o Caio também, que foi quem conseguiu, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai falando como é que foi essa frente. Primeira foto que eu queria mostrar para vocês é a gente aqui com o Caio, para vocês conhecerem, né, que foi o jovem que conseguiu o certificado aí que ele está segurando. O Caio está de pé segurando o certificado de dispensa do serviço alternativo ao serviço militar. Ele não precisou jurar bandeira, conseguiu ter os direitos preservados, direitos políticos, tudo direitinho, com todos os direitos como qualquer outro cidadão. Eu estou aí do lado dele também está a Karina e a Fran, a gente que estava apoiando aí essa frente de ação. Para vocês conhecerem melhor, né, como é que é o processo, é o seguinte, ó, aqui mostrando para vocês, ó, o documento, tá, o serviço de dispensa do serviço alternativo, tá, que faz com que o jovem tenha essa possibilidade, né, que nunca teve antes. Por que isso? Na legislação brasileira, né, na legislação brasileira acontece o seguinte: a Constituição de 88 no Brasil, ela colocou a possibilidade de que, por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, o jovem que tivesse uma convicção contrária às armas e à violência não precisasse passar pelo serviço militar, que é obrigatório para todos os jovens. Acontece que os religiosos já tinham conseguido isso, só que por motivos filosóficos e políticos nunca tinha sido conseguida uma dispensa total de ter que fazer juramento à bandeira, prestar o serviço militar ou algum outro tipo de vivência dentro da instituição de qualquer instituição das Forças Armadas. E o Caio foi o primeiro que conseguiu isso. A gente conseguiu pegando a legislação e fazendo com que, passo a passo, primeiro, ele tinha que se alistar, todo mundo é obrigado a se alistar, só que na hora do alistamento ele já colocou que ele tinha essa objeção de consciência por um motivo filosófico-político. Lá no quartel já veio uma história de que deixa para lá, né? Para que isso, não sei o quê. E ele foi firme, a gente apoiando, falando, não, eu quero valer o meu direito. E nisso teve que esperar um pouco, porque ninguém sabia, né, exatamente o que fazer, teve que esperar algumas semanas, até que veio a resposta onde foi aceito, porque tinha que ser, esse direito dele não prestar o serviço militar. E aí, o que a lei fala? Né? A lei fala o seguinte, se o jovem não quer, por motivo religioso ou filosófico político, prestar o serviço militar, ele pode prestar o serviço alternativo ao serviço militar. O que acontece? Que é o que vocês viram naquele documento, né? Ele foi dispensado do serviço alternativo. Por quê? O serviço alternativo não está regulamentado. Poderia estar, tudo bem, mas daí você não vai estar dentro de uma instituição militar, você vai estar fazendo algum outro tipo de serviço. Como não existe essa regulamentação, então ele foi dispensado do serviço alternativo, não precisou jurar bandeira, né, como a gente já falou, e está ok com toda essa parte legal. Inclusive, isso é muito importante porque, né, dentro do movimento humanista, a gente tem uma convicção, e vários países, onde a gente procura sempre afirmar a questão da não violência, né, Edu? Sim, inclusive, no movimento humanista, a gente questiona a questão das várias formas de violência, não somente a violência física, né? Mas, em se falando das Forças Armadas, são forças que são pensadas para defender a nação, né? Com o recurso da guerra. Porém, nós, do movimento humanista, somos contra a guerra como um modelo, uma metodologia de resolver conflitos internacionais. Então, portanto, é muito coerente essa frente de ação,
no sentido de dar oportunidade para um jovem, né, que mesmo que não seja do movimento humanista, né, mas esse jovem, ele não quer jurar bandeira, ele não acredita na guerra nos meios bélicos para resolver conflitos internacionais, ele quer dizer isso para a sociedade, dizer, não, eu não quero me alistar, não quero jurar bandeira. Essa frente possibilitou didaticamente, né, mostrar o que já existe na legislação da nossa Constituição Federal de 88, que permite um jovem, mesmo ele sendo ateu, por exemplo, não estando ligado a nenhuma religião, fazer objeção por meio disso que já está na nossa Constituição. Então, isso é muito importante, porque também apoia a luta pela não violência, né? Apoia o questionamento sobre por que, ainda hoje, no século XXI, temos que resolver conflitos internacionais por meio da guerra. Por que ainda temos que usar as armas para resolver conflitos internacionais, como estão pensados aí os exércitos nas nações, né? Então, acho que é um tema muito interessante que a gente aprofundando, a gente pode trabalhar outras questões da nossa humanidade, das nossas possibilidades de viver em sociedade em paz, né? E não em guerras. Além, né, de, como o Edu falou, jurar a bandeira, quer dizer, quando o jovem tem que passar pelo serviço militar, né, quando ele pega, né, como a gente fala, pegou o serviço militar, ele tem que manejar armas, vai aprender a matar outro ser humano. E isso é uma aprendizagem que a gente não quer, como humanista, como não violento. Então, o que a gente propõe, até foi feito campanhas já em outros países, que é o serviço militar ser optativo. Não estamos aqui falando da extinção do Exército. O que a gente está falando aqui é de direcionar o Exército para garantir os direitos humanos, mas, antes de mais nada, que a sociedade como um todo e os jovens, né, com 17 anos, não sejam obrigados a fazer algo contrário à sua convicção. Então, quando a gente fala, né, de não fazer o serviço militar, né, de conseguir uma dispensa, fazer um serviço alternativo, a gente está falando também de não jurar bandeira e não mexer em armas, não aprender, né, a eliminar outro ser humano, né, matar outro ser humano, não passar por uma hierarquia que muitas vezes tem uma metodologia de humilhação e degradação muito grandes, né, que precisariam ser revistas. E essas campanhas, né, que a gente faz em outros países, que a gente citou agora há pouco, inclusive são campanhas pelo Serviço Militar Optativo, uma que vale a pena falar, aconteceu na Argentina, né, Edu? Sim, foi uma campanha que ocorreu na década de 80, conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de votos, uma campanha também do movimento humanista, e foi muito importante. E no Brasil também é uma pauta que a gente pode trazer aqui como campanha, né? Por que a gente tem que ser obrigado a servir o exército ou jurar a bandeira, né? Então, acho que essa pauta da objeção da consciência, ela nos remete a discutir outras questões que estão relacionadas à nossa cultura e, infelizmente, a essa cultura de resolver os conflitos, sejam interpessoais, né, ou internacionais, com recursos da violência. Então, eu acho que é bem importante a gente poder, a partir dessa pauta da objeção da consciência, abrir, né, o leque de discussões de outras questões que dizem respeito a essa construção de uma cultura de paz, a construção de uma sociedade não violenta. Porque os conflitos vão existir, fazem parte das relações humanas. A questão é como que a gente pode desenvolver nossa inteligência individual e conjunta para resolvê-los de modo não violento, né? E aí eu acho que essa campanha da objeção da consciência, ela nos remete a essa reflexão também. Muito bacana, Paulo. É isso aí. E para fechar aqui, né, caso vocês queiram ter mais informações, né, vamos compartilhar aqui com vocês também. Esse aqui é uma matéria que saiu, Carta Capital, né, como escapar do serviço militar, né, muito bom. Vai contar um pouquinho a história do Caio, né, como é que a gente conseguiu isso. Aqui a gente também, só para a gente marcar aqui no nosso histórico, a gente está fazendo aqui uma divulgação com os outros militantes, né, do movimento humanista e tal, sobre o serviço militar, como é que foi essa conquista desse direito. E, bom, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que esse vídeo tenha inspirado vocês para também reunir os amigos, reunir ou se integrar ao movimento humanista ou qualquer outro movimento, percebendo que as pessoas comuns também têm que se organizar para combater aqueles conflitos que elas acham que estão ferindo seus direitos, gerando violência, tanto na legislação ou não. Para do nosso caso, a gente sempre vai agir de forma não violenta, né? Que é a nossa postura. Inclusive aqui nesse canal tem outros vídeos de frente de ação também. Tem uma frente de ação bem bacana que o Edu aí vai estar falando aí para vocês, né? No outro vídeo, que é da Ilha do Bororé, aqui na Zona Sul, né, Edu, que teve várias frentes de ação, e vocês vão acompanhar aqui com a gente. Então, bom, é isso, pessoal, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, Paulo. Até a próxima aí.